Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Primeiramente, quero desejar a todos um feliz 2023, que seja um ano de muita paz, muita alegria, justiça. E, segundamente, eu quero trazer a resenha da última série que eu vi em 2022, que não foi Vandia Adams, até porque eu tenho muito preconceito com familiares, estou com uma resistência muito grande para ver essa série, apesar das pessoas dizerem que é uma série boa, de investigação e tudo mais, eu estou com resistência. Agora, a série que eu vi também é uma série que tem investigação, porque é uma série de suspense policial, tem adolescente, tem um ambiente de escola, mas eu achei que ela tem uma atmosfera bem legal e é o tipo de série que você vê apreensivo o tempo todo, porque você quer saber o que está acontecendo, você quer saber qual é a verdade e ela vai te levando para a hora você pensar uma coisa, a hora você pensa outra, e eu achei isso muito legal. O nome da série é Em Defesa de Jacob. Quero fazer esse vídeo aqui sem spoilers, entendeu? Com o mínimo possível para não atrapalhar a sua experiência para assistir essa série. Se você gostou de Vanilla Adams, provavelmente você vai gostar dessa série também, porque você vai ficar com uma pergunta o tempo todo na cabeça. Será que Jacob é culpado ou inocente? Porque o próprio título já traz, né? Em Defesa de Jacob. O pai de Jacob é um promotor de justiça na cidade e o Jacob está sendo acusado de assassinato. Um colega de classe dele foi esfaqueado, levou 3 facadas, e a partir daí a série começa a se desenrolar. E é uma série que tem muitas reviravoltas. Hora você pensa uma coisa, hora você pensa outra. Ela vai colocar você sempre para refletir: será que ele é culpado? Será que ele é inocente? Mas, entendeu? É aquele tipo de série que deixa você até um pouco angustiado sem saber a verdade. E ela vai trabalhar muito bem esse aspecto, entendeu? Eu estava vendo com minha esposa, né? E ela até lembrou de um filme que a gente viu que se chama Precisamos Falar sobre o Kevin. O Precisamos Falar sobre o Kevin é um filme que vai tratar sobre essa questão da psicopatia na infância e na adolescência. Entendeu? É um tema que até meio que tabu em alguns círculos, né? Mas o filme ele vai falar sobre isso. Em Defesa de Jacob é um pouco diferente, porque no filme, Precisamos Falar sobre o Kevin, você sabe que o garoto tem um problema, é nítido, no primeiro momento isso já fica claro pra gente. Em Defesa de Jacob não, você fica sempre na dúvida, será que ele é só um garoto idiota, um adolescente inconsequente, ou será que de fato ele é um psicopata e as ações dele são todas frias, calculadas? Porque a gente sabe que adolescentes fazem besteira, faz parte da natureza do adolescente, de maneira geral, né? Claro que eu estou generalizando, mas o adolescente parece que ele não tem córtex frontal amadurecido e tudo mais, só amadurece com o tempo. Por isso ele acaba sendo mais impulsivo, por isso ele acaba agindo mais, sem refletir nas suas ações. E também o adolescente ele não tem a vantagem do tempo, né? Porque o tempo traz pra gente bagagem, traz pra gente experiência. Então, tanto é que quando você tem uma guerra, o jovem, de certa forma, é uma arma de guerra ideal, porque você para ver todo conflito, toda grande guerra, o jovem ele vai fazer a linha de frente da vida, né? Vai estar nas principais trincheiras lutando, por conta dessa característica do jovem, né? De ser impulsivo, de não refletir muito em suas ações e tudo mais. Em Defesa de Jacob, você fica na dúvida, será que as ações dele são só de um jovem idiota, ou será que ele está sendo manipulador, é um psicopata ali, entendeu? E, cara, eu queria abordar essa série trazendo 3 aspectos aqui, que são discussões que ao longo da série vão aparecendo. Porque você consegue avaliar bem o indivíduo a partir de 3 pontos. Basicamente, você não só um indivíduo, mas uma sociedade, né? Mas são 3 características que acabam determinando como os indivíduos se comportam. O primeiro é o lugar. Cara, vou falar isso, seria lugar, tempo e a questão biológica. Esses 3 elementos são importantes para a série. Primeiro lugar, porque no condado, no estado onde o crime aconteceu, um assassinato, o Jacob ele tem 14 anos, mas ele vai ser julgado caso culpado, porque por enquanto ele está sendo só acusado. E a série você vai ver todo esse processo de se ele de fato se torna um réu, ou se ele é condenado, ou se ele vai ser inocentado.
90% da série vai trabalhar nessa questão. Caso ele seja condenado, ele vai ser julgado como adulto. Então, o garoto de 14 anos vai ser julgado como adulto e lá ele pode pegar prisão perpétua. Se ele tiver algumas atenuantes, ele pode sofrer 20 anos de cadeia e sair com 35 anos. Lá, diferente do que aqui no Brasil, por exemplo, que alguém é condenado, a pessoa é condenada a 400 anos, sai com 6 e tá tudo bem, lá não, se você é condenado a 20, é 20. Por que eu estou falando que essa questão do lugar é importante? Porque dá a gravidade. A primeira questão, já aconteceu uma tragédia, que é um assassinato. Todo assassinato, toda morte é uma tragédia por si só. E a partir daí, o foco da série vai para a família do Jacob. E como a família do Jacob é impactada com essa tragédia, os desdobramentos dessa tragédia, quando o filho deles passa a ser o principal acusado. Lembrando que o pai dele era um promotor, ou seja, era alguém responsável por fazer as acusações do condado. Agora ele está no papel contrário, agora ele está vivendo a outra face do processo judicial, porque o filho dele é réu e automaticamente ele está sofrendo todas essas consequências de um processo judicial grave como esse, né? De uma acusação grave como essa. Por que eu falei que o lugar é relevante? Porque caso o Jacob tivesse, por exemplo, aqui no Brasil, o adolescente de 14 anos, ele é inimputável. Adolescentes são inimputáveis. Então, ele não é julgado pelo Código Penal. Ele é julgado, na verdade, ele não comete crime. Ele comete um ato infracional. E a partir daí ele não vai responder uma pena, mas ele vai receber uma medida socioeducativa, que pode levar no máximo 3 anos. Entende? Então, perceba que como, dependendo do local que você esteja, a sociedade ela vai se comportar de uma maneira e isso vai ter impacto direto na vida das pessoas. Caso o garoto seja condenado lá, ele pode pegar uma perpétua, ser julgado como adulto e pegar prisão perpétua. Ou, no melhor cenário, ficar 20 anos preso. Então é contra isso que a família dele está lutando. É contra essa questão. Agora precisamos defender o garoto, precisamos provar que ele é inocente. Um outro aspecto importante é a questão, dentro da história, é a questão do tempo, né? O tempo em que se passa. É uma série que se passa nos dias atuais, então eu achei logo no primeiro momento interessante, porque o tempo é muito importante para definir o comportamento das pessoas, de certa forma. Ou ver como a pessoa inserida na sociedade em determinado espaço e tempo, como isso vai impactar a vida das pessoas. Por exemplo, eu moro aqui em São Gonçalo, no Culubandê. Onde eu costumo correr pela manhã era uma fazenda histórica do século XVIII, eu acho. E do lado dessa fazenda histórica tem uma pista de atletismo. Sempre que eu vou correr nessa fazenda, ou quase sempre, eu lembro que se eu tivesse nascido há 200 anos atrás, eu provavelmente estaria preso dentro de uma daquelas senzalas daquela fazenda como escravo, porque a gente sabe que o Brasil foi uma sociedade agrária, escravocrata por mais de 300 anos. E o principal critério da escravidão no Brasil era a cor da pele. Então, bastaria eu nascer num período diferente que eu teria um contexto social completamente diferente do que eu tenho hoje. Você provavelmente seria escravo por conta do tempo naquela época, né? Por conta da cor da pele. E por que eu estou falando isso? Porque a questão do tempo é relevante. Essa série ela vai trazer para a gente quase todos os problemas que um adolescente enfrenta um adolescente americano enfrenta nesse contexto que a gente vive atualmente. Que, por exemplo, assim que eles recebem a notícia na escola que aconteceu alguma coisa, eles nem sabem o que é. Eles têm todo um protocolo para poder... isso aparece já no primeiro episódio, o protocolo antiterrorismo. Tanto é que as janelas vai descendo uma grade não, descendo uma tela de proteção blindada. Os adolescentes já sabem o que fazer, porque eles têm todo um protocolo de comportamento para poder evitar atentados terroristas. Isso é uma marca do nosso tempo. Desde os atentados das Torres Gêmeas de 2001, também teve a questão da tragédia de Columbine. Então, os Estados Unidos lida com 2 tipos de terrorismo, que é o terrorismo externo e o terrorismo doméstico. E por conta disso, eles tomam uma série de medidas para poder
evitar um pouco esse problema, né? É o problema do nosso século, é uma coisa que há décadas ou talvez anos atrás deve ser impensado. Isso já é uma realidade nas escolas americanas e a série mostra isso. Outra questão que a série traz pra gente é a relação do adolescente com as redes sociais e com a internet. O Jacob é um garoto de 14 anos, ele nasceu no século XXI, ele nasceu na era da internet. E essa questão da internet vai mostrar como o jovem lida mal atualmente com essa questão das redes sociais e como isso tem impactos diretos na vida deles. Entende? Em vários momentos da série você vai ver, cara, por que eles fez isso? Outros jovens, como eles, cara, lidam com a questão da sexualidade, das redes sociais, como isso acaba interferindo, impactando a vida dos jovens, são questões do nosso tempo, são questões atuais, entendeu? Então, o fator lugar, tempo também é interessante na série. Quem for acompanhar a série vai entender melhor do que eu estou falando. E terceira questão é a biologia, né, cara? A questão do fator biológico. Por exemplo, nessa série, o fator biológico é fundamental para você entender o enredo da série e traz uma gravidade, traz um peso absurdo. Você saber de quem você é filho, quem são seus ancestrais, vai trazer uma questão completamente diferente para a série e vai trazer um peso para a série também. Então, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência. Mas, cara, as reviravoltas que a série dá a partir desse aspecto da questão da biologia, do pai, e como o pai lida com seus traumas, como ele tenta proteger o filho a partir dos seus traumas, entendeu? Cara, isso é genial, é genial. Você não sabe até que ponto a família está sendo super protetora, até que ponto ela está tentando negar a questão, ou até que ponto ela está simplesmente tentando proteger o filho de um cancelamento coletivo, de uma injustiça, porque também é algo muito grave, né? Além de não punir o culpado, você deixar um inocente preso. Imagina. E as pessoas, de maneira geral, na sede de justiça, tendem ao cancelamento, tendem ao lixamento. É um espírito de manada que leva as pessoas a julgarem, condenarem, tacar pedra. O ser humano ele tem muito forte disso dentro de si, né? De condenar, de tacar pedra, de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então, cara, eu acho que vale muito a pena você assistir a série, entendeu? Tinha momentos na série que eu literalmente revirava no chão, que eu tava vendo deitado no chão, revirava no chão com as reviravoltas da série. Caraca, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tem um testemunho específico da série. Quando a testemunha entra e começa a falar o relato dele, você fica simplesmente perplexo. Eu e minha esposa, cara, a gente fica perplexo com aquilo ali que estava acontecendo. As atuações são maravilhosas. Então, cara, vale muito a pena você assistir essa série, Em Defesa de Jacob, tá, que foi a última série que eu vi no ano passado. Há muito tempo que eu não ficava tão empolgado com uma série, foi uma série muito boa. A última série que eu fiquei muito empolgado, ela foi cancelada, que foi 1899, fiz um vídeo dela, inclusive, no canal. Essa não tem como ser cancelada porque ela é fechadinha, mais ou menos. Mas ela é fechadinha, uma minissérie fechadinha, mas, cara, vai lá assistir porque vale muito a pena. E eu acho que é basicamente isso. A gente volta aí para a próxima semana trazendo outros vídeos, comentando talvez séries, livros. Se você curtiu, você deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.